Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Dando prosseguimento em eletromagnetismo, vamos falar sobre a força magnética. Então, a força magnética em um fio percorrido por corrente. Uma força magnética surge sobre uma partícula carregada quando ela se movimenta através de um campo magnético externo. Um fio condutor percorrido por corrente também vai experimentar uma força magnética quando colocado em um campo magnético externo. Isso acontece porque a corrente representa uma coleção de muitas partículas carregadas em movimento. A força resultante exercida pelo campo no fio é a soma vetorial de forças individuais exercidas em todas as partículas carregadas que formam a corrente elétrica. A força magnética sobre um condutor percorrido por corrente pode ser demonstrada pendurando um fio entre os polos de um ímã, conforme a figura abaixo, em que o campo magnético é direcionado para dentro da página. Quando não há corrente no fio, ele permanece na vertical. Quando a corrente é para cima, o fio desvia para a esquerda. E quando a corrente é para baixo, o fio desvia para a direita. Mais à frente vamos ver como descobrir para onde ele desvia. Consideremos um trecho do fio de comprimento L. Então, se a gente recortar um pedaço do fio aqui, comprimento L, e quiser saber quanto tempo leva para percorrer este comprimento L, basta dividir o espaço percorrido, que é o L, pela velocidade com que ele está se movimentando. Todos os elétrons de condução desse trecho, eles vão passar por esse plano XX aqui, e assim, nesse intervalo de tempo, uma carga vai ser dada por carga corrente vezes tempo, ou a corrente é a carga dividido pelo tempo. Neste caso aqui, então, a carga vai ser I vezes o tempo, que é o espaço dividido pela velocidade. Como vimos anteriormente, a força magnética é dada por... Então, na videoaula anterior, nós vimos lá que a força magnética por uma carga é QV-BEM, ou QVB seno θ. Podemos também escrever que agora essa força magnética vai ser o módulo da carga, vamos chamar agora aqui a velocidade de VD, e substituindo agora o valor do módulo da carga por I vezes L sobre VD, teríamos esta equação. Aí nós podemos simplificar aqui, cortar as velocidades, e obteríamos que a força magnética seria dada por BI vezes L, ou BIL. Essa seria a força sobre um condutor percorrido por corrente. Se o campo magnético não for perpendicular ao fio, o módulo da força magnética é dada por BIL seno φ, onde o φ é o ângulo entre as direções do fio e do campo. Generalizando a fórmula, podemos escrever na forma vetorial que o vetor força magnética é dado pelo vetor B vezes o vetor comprimento vezes a corrente. Aqui, o vetor comprimento de módulo L é a mesma direção que o trecho de fio e o sentido convencional da corrente. Observe que esta expressão só é aplicada em um segmento reto de fio, em um campo magnético externo uniforme. A direção e o sentido da força magnética é dado pela regra da mão direita número 2. Então, nós tínhamos visto lá anteriormente para uma carga, como identificar a direção da força magnética. O que vai mudar aqui agora? Antes, a gente adotava o indicador para a velocidade. Agora nós vamos usar o dedo indicador para a direção da corrente. Então, a gente vai usar o dedo indicador para a direção da corrente, o dedo médio para a direção do campo, e vamos obter a direção da força pelo polegar. Observem que este sentido aqui é obtido para o sentido convencional da corrente. A gente sabe que a corrente hoje é formada por elétrons, movimento de elétrons e não de prótons, e que a carga dos elétrons é negativa.
Mas como antigamente não se conhecia, imaginava-se que a corrente era movimento de prótons, e depois descobriu-se que era de elétrons, ok? E aí, para não mudar toda a teoria já existente, passou a chamar corrente convencional. Então a gente indica hoje o sentido da corrente convencional, mas o sentido real dela é o inverso. Não importa, a gente vai estar sempre adotando nos circuitos o sentido convencional da corrente. Agora, consideremos um fio de formato arbitrário, de cor transversal uniforme e um campo magnético como na figura, em que a força magnética sobre o segmento de fio muito pequeno, chamado aqui um ds, na presença de um campo externo B, essa pequena força magnética vai ser o módulo do campo vezes a corrente vezes o vetor deslocamento. ds é um vetor que representa o segmento de comprimento, com sua direção sendo a mesma da corrente. E o dfm está direcionado para fora da página, para as direções consideradas na figura. Para obter a força magnética total, agindo no fio entre os pontos arbitrários A e B, integramos a equação tendo como limites esses pontos. Então, vamos supor que eu quisesse adotar um tamanho de fio lá, chamasse o início do fio A e o final do fio B. Então, se eu integrar esta equação, a gente vai obter a força total sobre o fio. Nós não vamos trabalhar com integral neste curso. Vamos ver agora o torque em uma espira percorrido por corrente. Boa parte do trabalho do mundo é realizada por motores elétricos. As forças responsáveis por esse trabalho são as forças magnéticas, ou seja, as forças que um campo magnético exerce sobre fios percorridos por correntes elétricas. Vamos examinar uma espira de corrente retangular em um campo magnético uniforme. Então, imaginemos aqui que a gente tenha uma espira, a gente vai representar ela como uma série de segmentos retilíneos, então um retângulo aqui. E ela está dentro de um campo magnético de um ímã, por exemplo, onde o campo vai do norte para o sul, está para a direita, e a gente coloca a bobina aqui dentro. O que vai acontecer aqui? Vão aparecer forças magnéticas sobre os fios. Como é que nós vamos ver isso? Inicialmente vamos então analisar como é que essas forças magnéticas atuam na espira. Então aqui agora a gente olhando no plano, a gente tem um campo para a direita, temos as espiras aqui, chamamos de comprimento A estes comprimentos verticais e os comprimentos horizontais de B. E aqui tem os trechos, numeramos aqui 1, 2, 3 e 4, os trechos da espira. A força magnética é dada por B vezes I vezes L, C no φ. Então a gente pode fazer para cada comprimento individualmente. Os lados menores da espira, o lado 1 e o lado 3, estão posicionados paralelamente ao campo. Assim, a força magnética nesses trechos são nulas. Se eles têm o mesmo ângulo, a corrente I tem o mesmo ângulo, o ângulo é zero. Seno de zero, zero. Então não existe força. Agora, se a gente olhar os lados maiores da espira, que é o lado 2 e o lado 4, eles são perpendiculares ao campo magnético, ou seja, o ângulo de 90 graus, seno de 90 graus, igual a 1. E aí vai existir uma força magnética em valor B vezes I vezes L. E essas forças, então, vão ser dadas por B vezes I. Aí, no caso aqui, o comprimento é o comprimento A. Substituindo, então, aqui, nós vamos ter que essas forças, tanto no condutor 2 como no condutor 4, vai valer B vezes I vezes A. A resultante total é nula, porque o F2 e o F4, eles têm sentidos contrários. Então, se a gente olhar aqui, agora olhando assim, numa outra posição, se a gente voltar aqui anteriormente, a corrente estava para cima deste lado e para baixo deste lado. Então, aqui, corrente entrando, corrente saindo. Se a gente olhar aqui, vai aparecer o campo está para a direita, a gente vai aplicando a regra da mão direita, número 2, nós teríamos
do lado de cá, no 4, corrente entrando, campo para a direita, força para baixo. Se a gente olhar agora nesse outro trecho aqui, então nós temos a corrente saindo, então tem que apontar a corrente para cá, o campo para a direita, e aí a força vai dar para cima. Essas duas forças produzem então, no centro da espira, um torque resultante que vai fazer girar a espira no sentido horário. Então, vai fazer um giro aqui. E o módulo do torque, que denominaremos torque máximo, é dado por... Então nós vamos ter aqui o torque devido à força F2 vai ser F2 vezes a distância até o centro O, que é metade do comprimento B. E a força F4, a mesma coisa. A distância daqui é B sobre 2 vezes B sobre 2. Então, como F2 e F4 vale B vezes I vezes A, nós podemos escrever aqui que o torque máximo vai ser B vezes I vezes A, vezes B sobre 2, mais o mesmo valor, ou seja, o torque máximo é B vezes I vezes A vezes B. Neste caso também, nós podemos dizer que a multiplicação A vezes B é a área da espira. E o módulo então do torque pode ser expresso como torque máximo é B vezes I vezes A. Suponha agora que essa espira seja girada de modo que uma linha perpendicular ao plano da espira normal faça um ângulo φ com o campo magnético uniforme. Então, aqui observem bem, ó, nós vamos ter que sempre considerar um vetor normal à espira. No caso aqui, ó, esse vetor U aqui, ó, é o vetor normal à espira. Quando a normal à espira forma um ângulo φ com o campo magnético, o braço do momento para o torque é B sobre 2 seno φ. Então, o ângulo entre o campo e a normal da espira é o ângulo φ. Daqui para cá é 90 menos φ, e aqui é o φ novamente, tá? Que é o mesmo ângulo aqui embaixo. E neste caso, o módulo do torque pode ser expresso como o torque vai ser B vezes I vezes A seno φ. Relembrando então agora aqui, ó, o torque é dado pelo B, que é o módulo do campo magnético, I é a corrente, A é a área da espira. E o φ é o ângulo entre a normal do plano da espira e a direção do campo. Então, a normal não é o plano da espira, é um ângulo de 90 graus em relação ao plano da espira, certo? A gente vai pegar a normal da espira e ver qual é o ângulo que ele forma com a direção do campo. Esse é o ângulo φ. Campo magnético produzido por corrente elétrica. A partir das análises sobre a força entre um condutor percorrido por corrente e um ímã, no início do século XIX, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart chegaram a uma expressão matemática que fornece o campo magnético em um ponto do espaço em termos da corrente que ele produz. De acordo com essa lei, a contribuição para o campo produzida por um elemento de corrente I em um ponto P situado a uma distância r do elemento de corrente é dado por um pequeno comprimento, vai contribuir com um pequeno campo, que vai ser dado μ0 sobre 4π, vezes a corrente, vezes o pequeno deslocamento, vezes o vetor r, dividido pelo r ao quadrado, que é a distância até o ponto. Essa é conhecida como a lei de Biot-Savart. O μ0 é dado por 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro dividido por ampere. E é conhecido como permeabilidade magnética do espaço no vácuo, também conhecida como constante magnética. Integrando os dois lados da equação anterior, nós podemos também expressar a lei de Biot-Savart. O vetor campo magnético vai ser μ0 sobre 4π, integral de I vezes o vetor ds, vezes um R normal, que seria normal, dividido pelo R ao quadrado. Campo produzido pela corrente de um fio longo retilíneo. Nós não vamos demonstrar como, a partir da lei de Biot-Savart, chegamos à equação para o caso específico
de um fio longo e retilíneo percorrido por corrente. O módulo do campo magnético para este caso vai ser dado por B igual μ0 vezes I sobre 2πr. Então, esse é o campo produzido por um fio longo retilíneo. Observe que quando a gente tiver fio reto, vai aparecer o π no denominador. Então, vai ser μ0 vezes I sobre 2πr. A direção e o sentido do campo vai ser determinado pela regra da mão direita número 1, onde o polegar deve ser apontado no mesmo sentido da corrente convencional. Então, eu vou pôr aqui, a corrente é para cima, ponho o dedo para cima e giro a mão aqui no sentido de fechar a mão. Então, neste caso, vai dar um sentido de rotação desta forma. Então, o campo em torno deste cabo vai ser com este sentido. Aqui mostramos uma outra maneira de enxergar essa regra da mão direita número 1. Imaginemos que a corrente está para baixo, então eu ponho a mão para baixo e vou fechando. Então, o ângulo aqui vai estar, deste lado está entrando, deste lado está saindo. Ou, se a corrente estiver para cima, do lado esquerdo saindo, do lado direito entrando no plano da apresentação. Vamos ver agora o campo magnético no centro de um arco de circunferência percorrido por corrente. Então, suponhamos que eu tivesse um arco de circunferência aqui e eu quero saber o módulo do campo no centro deste arco. Então, o campo vai ser dado por μ0 vezes I, vezes um φ aqui, que é o ângulo que o arco forma, dividido por 4π vezes R, que é o raio deste arco. Esse ângulo φ, neste caso aqui, ele necessita ser expresso em radianos, ok? Então, isso aqui é importante, ó. Nós não podemos usar o ângulo φ em graus, temos que pôr em radianos. A direção e o sentido do campo vai ser sempre obtido pela mão direita número 1. Então, no caso aqui, a corrente está para cima, dentro da espira aqui vai estar saindo. Campo magnético no centro de uma espira circular percorrida por corrente. Podemos, a partir da equação vista para um arco de circunferência, obter o campo para uma espira circular, que é o caso em que esse ângulo vale 2π radianos. Então, nós tínhamos lá que o campo para um arco era dado por μ0 vezes φ sobre 4πr. Substituímos agora este ângulo aqui para uma espira completa que vale 2π. Cancelamos os 2π em cima com 4π embaixo, sobram 2 embaixo, e vamos ter agora que o campo vai ser μ0 vezes I sobre 2R. Ó, observem bem. Agora é uma espira circular, não tem π no denominador. Ou seja, uma espira circular, ela produz um campo maior, um fio reto retilíneo. No fio reto retilíneo vai aparecer aqui embaixo 2π. E no caso de uma espira circular, só 2. Como é que eu vejo a direção? Mesma coisa, regra da mão direita. Aí eu consigo definir o sentido do campo. Uma outra maneira de verificar o sentido no campo no interior da espira é mostrado abaixo. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu sei o sentido da corrente na espira. Aí eu pego e ponho a minha mão lá, fazendo o sentido, ó, o campo vai estar para cima. Ou, se eu tiver a corrente no sentido horário, visto por cima, eu faço minha mão acompanhando, vai gerar para baixo o campo. Vamos ver agora o campo magnético no centro de uma bobina chata percorrida por corrente. Bobina chata é a definição de uma bobina onde não há espaçamento entre as espiras e nem sobreposição de espiras. Então, se eu juntar todas as espiras aqui coladinha e não pôr mais camadas uma sobre a outra, eu tenho o que a gente chama de bobina chata. Podemos, a partir da equação vista para uma única espira, estender para o caso de uma bobina chata contendo N espiras. O campo magnético no interior de uma bobina chata vai ser dado por N vezes μ0 vezes I sobre 2R. Ou seja, isso aqui é o campo de uma espira. Se eu tenho N espiras, é N vezes o campo de uma espira.
E como é que eu vejo o sentido? A mesma coisa. Imaginemos que a corrente aqui estivesse entrando, então eu ponho o dedo lá, ó, vai estar para lá, vai estar o campo entrando. Se do lado de cá a corrente está saindo, muito bem, também vai dar para lá. Então o campo é da esquerda para a direita. Vamos ver agora o campo magnético no centro de um solenoide percorrido por corrente. Então um solenoide é um fio longo enrolado em forma de hélice. Se as voltas são pouco espaçadas, esta configuração pode produzir um campo magnético razoavelmente uniforme ao longo do solenoide, exceto próximo às suas extremidades. Então nas extremidades o campo não é bem uniforme, mas no interior ele é uniforme. Sendo N sobre L o número de voltas por unidade de comprimento, o campo magnético no interior do solenoide vai ser dado por... O campo então vai ser μ0 vezes N dividido por L vezes I. Então é número de espiras por um certo comprimento. Então eu pego o comprimento da bobina, daqui até aqui é L. Quantas espiras tem? N dividido por L. Campo magnético de um toroide. O toroide ele é um solenoide de forma circular, para aumentar ainda mais o campo. Considerando um toroide com raio R, o campo magnético em seu interior é dado por μ0 vezes N, que é o número de espiras, vezes a corrente que está passando no enrolamento, sobre 2π vezes R, onde o R agora aqui, ó, é o raio médio do toroide. Ou seja, se eu tiver aqui o raio interno B, o raio externo sendo um certo valor, a média disso aqui vai dar o raio que eu tenho que entrar na fórmula. Observem que aqui a gente pôs aqui um núcleo aqui dentro para indicar os componentes que vão entrar na fórmula. Esse material aqui, a gente não está levando em conta o tipo de material. O que significa? Normalmente, no toroide, a gente vai usar aqui um material ferromagnético que vai fazer com que o campo aumente consideravelmente. Esta fórmula aqui, ela vale se eu tiver um material aqui que não é ferromagnético. Por exemplo, madeira, plástico. Tá? Se eu fizer construído com plástico ou madeira, o campo é dado por esta fórmula. Se eu introduzir um material ferromagnético, eu consigo aumentar violentamente este campo, e aí eu tenho que considerar a permeabilidade desse material ferromagnético. O μ0 é a permeabilidade no vácuo. Então, N é o número de espiras. Vamos ver alguns exercícios de aplicação. Suponhamos que eu tivesse uma linha de transmissão horizontal e essa linha é percorrida por uma corrente de 5.000 amperes no sentido sul-norte. O campo magnético da Terra, mais ou menos 60 microtera, aponta para o norte e faz um ângulo de 70 graus com a horizontal. Determine o módulo e a direção da força magnética exercida pelo campo magnético da Terra sobre 100 metros da linha. Então trata-se de um fio longo, retilíneo, percorrido por uma corrente dentro de um campo magnético uniforme. Assim, a força magnética vai ser dada por B vezes I vezes L, seno φ. No caso, nós temos aqui, o campo vale 60 microtesla, 60 vezes 10 a menos 6, a corrente 5.000 amperes, o comprimento do fio 100 metros, seno de 70 graus, que é o ângulo que ele forma. Aqui nós sempre temos que avaliar o ângulo entre a corrente e o campo. Então pode ser entre B e I ou entre B e L. E aí a gente calculando vai obter uma força de 28,2 newtons. Para verificar a direção da força, nós devemos utilizar a regra da mão direita número 2. Então imaginemos aqui, ó, eu tinha um cabo aqui na horizontal, aqui está o campo magnético terrestre que forma um ângulo de 70 graus com a horizontal, certo? E passa uma corrente de 5.000 amperes. Se eu observar aqui, a direção e a força, como é que eu calculo? Regra da mão direita, número 2. Aí eu tenho que lembrar, ó, corrente, indicador, certo? Ó, corrente vai estar lá, indo para a direita, indicador. Campo, para cima. Força,
saindo do plano da apresentação. Vamos ver o segundo exemplo. A espira retangular de 20 cm por 35 cm, mostrada na figura abaixo, está articulada ao lado AB. Então aqui nós temos 20 cm de comprimento vertical, 35 cm de comprimento horizontal, está articulada aqui, e ela conduz uma corrente de 5 amperes, sentido horário, e está localizada em um campo magnético uniforme de 1,2 Tesla, perpendicular a dois de seus lados, conforme mostrado. Então, o campo aqui para a direita. Caracterize a força magnética sobre a espira e o torque que o campo magnético exerce sobre o circuito em torno do eixo AB. Devemos inicialmente desenhar o vetor força magnética que estará presente usando a regra da mão direita número 2. Então, neste caso, primeiro vamos ver os dois trechos horizontais. Eles estão na mesma direção do campo, não tem força. Que o seno de zero é zero, certo? Que vai na fórmula. Agora, esse daqui está no ângulo de 90 graus em relação ao campo, então vai aparecer força. Como é que eu vou descobrir a força aqui? Então eu vejo, corrente para baixo, campo para a direita, força saindo, ok? Então aqui eu desenhei a força magnética que está saindo. Agora, vamos ver neste outro trecho que também é vertical. Eu tenho corrente aqui neste trecho, está indo para cima. Indicador, corrente para cima. Campo para direita. Força para dentro. Então, entrando no plano. Como há uma articulação no lado AB, a espira irá girar em torno deste eixo. Se não tiver articulação nenhuma, ela gira pelo centro da espira. Ok? Mas como tem uma articulação, vai girar agora por aqui. O valor da força magnética vai ser dado por B vezes I vezes L seno φ. Os dados do problema são que o campo valia 1,2 Tesla, a corrente era de 5 amperes, o comprimento A é 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metro, o comprimento B era 35 centímetros ou 0,35 metros. Como somente o comprimento A fica sujeito à força e o mesmo é perpendicular ao campo magnético, nós vamos ter que a força magnética, aqui neste caso, vai ser dada por 1,2, que é o campo, corrente 5, o A vale 0,2, porque tem que entrar em metros, seno de 90 graus. Fazendo a conta, 1,2 newtons. Então, a força magnética, 1,2 newtons. Para calcularmos o torque necessário, nós precisamos ter o valor da área da espira. Então, no caso, a área é A vezes B. O A vale 0,2, o B vale 0,35. Ambos em metros, vamos obter então uma área de 0,07 metros quadrados. E o torque vai ser dado por B vezes I vezes a área, seno φ. Neste caso, então, o B vale 1,2, corrente 5, área 0,07, seno de 90 graus. E vamos ter um torque de 0,42 newton vezes metro. Esse é o torque que vai existir na espira. E ela vai estar girando em relação ao eixo AB, porque tem uma articulação. Ok? Vamos ver um terceiro exemplo. Dois fios retilinos longos são paralelos e estão separados por uma distância de 8 centímetros. As correntes nos fios são iguais e o campo magnético em um ponto situado exatamente a meio caminho entre os dois fios vale 300 microtesla. Primeiro, queremos saber se as correntes têm o mesmo sentido ou sentidos opostos. Item B. Qual é o valor dessas correntes? Muito bem. Para descobrir se as correntes têm o mesmo sentido ou sentidos opostos, nós devemos usar a regra da mão direita número 1 para ver o sentido do campo entre os fios. Então, imaginemos inicialmente que nós tivéssemos o mesmo sentido. Então, eu vou imaginar que tenho dois fios separados por 8 centímetros, a corrente tivesse o mesmo sentido. E eu quero avaliar aqui no interior, certo? Então, eu vou pensar, inicialmente, então, devido à corrente no fio superior,
aqui dentro, regra da mão direita, entrando. O campo vai ser entrando. E devido à corrente inferior, o campo vai ser saindo. Então eu teria a de cima produzindo um campo entrando e a de baixo produzindo um campo saindo. Como as correntes são iguais, os campos seriam iguais e o campo resultante igual a zero. Então, necessariamente, as correntes devem ter sentidos contrários. A gente não sabe se essa é para a direita ou para a esquerda, mas agora, se tiverem sentidos contrários, o que vai acontecer? Devido a de cima, entrando. Devido a de baixo agora, entrando. Os campos vão estar se somando. Então, elas tendo sentidos contrários, os campos vão se somar. E aí é possível a gente ter aquele campo que foi dado. Então, porém, a gente não tem como saber o sentido exato das correntes. Poderia também ser aqui para a esquerda e aqui para a direita. Para calcularmos um valor das correntes, nós devemos usar a fórmula de campo gerado em fio longo e retilíneo. Sabemos que a distância até o ponto entre os dois fios, o ponto médio aqui, é metade, 4 centímetros. Colocamos em metros. O campo vale 300 microtesla. E que o campo resultante é a soma do campo individual devido a cada corrente. Então, o campo resultante é 2 vezes o campo individual de cada fio. Neste caso, o campo individual é μ0 vezes I sobre 2πr. Então, quando é fio reto, aparece o π. Se fosse circular, μ0 vezes I sobre 2r, ok? A gente não vai precisar decorar, porque sempre vai ser dada a fórmula e vocês podem consultar, né? Então, neste caso aqui, a gente pode cancelar os dois. E isolando, nós queremos calcular o valor da corrente. Então, eu vou isolar agora a corrente aqui, ó. Tenho lá o BR, passo o π vezes 0 multiplicando, BR vezes π sobre R, e passo o μ0 dividindo. Então, a corrente vai ser dada por esta fórmula. Substituindo os valores agora, lembrando que 300 microtesla é 300 vezes 10 a menos 6, vezes π, o raio em metros 0,04, e o μ0 é sempre 4π vezes 10 a menos 7. Fazendo as contas, podemos cortar os π's aqui, né? 30 amperes, ok? Então, sabemos que a corrente vale 30 amperes e que elas têm sentidos opostos. Quarto exemplo. Na figura abaixo, temos 2 arcos de circunferência, um com raio A de 13,5 centímetros e o outro com raio de 10,7 centímetros, formando um ângulo aqui φ de 74 graus, é o ângulo do arco. E eles conduzem uma corrente de 0,411 amperes, ou 411 miliamperes. E tem o mesmo centro de curvatura do ponto P, ok? Então, nós temos uma corrente aqui que está circulando neste formato aqui. Queremos saber o módulo e o sentido, se é para dentro ou para fora, do campo magnético no ponto P. Para descobrirmos a direção e o sentido do campo magnético no ponto P, devido às correntes em cada arco, devemos usar a regra da mão direita número 1. Inicialmente, vamos desenhar as correntes em cada arco. Então, nós temos aqui, ó. Se aqui a corrente está descendo, ela vem para cá. Aqui nesse arco menor, ela é para a esquerda. E nesse arco maior aqui, ela é para a direita. Então, ele está fazendo esse sentido aqui, ó, sentido horário, ok? Muito bem. Observem que nós vamos ter campo magnético gerado no ponto P devido a esta corrente e devido a esta corrente. Essas correntes aqui, ó, ela não produz nenhum campo em cima deste ponto. Nem esta, nem esta. Agora, devemos desenhar no ponto P o campo magnético devido à corrente em cada arco. Vamos chamar de B com índice A o campo devido à corrente do arco de raio A. Então, esse raio maior A, vamos chamar de BA. E esse raio menor B, vamos chamar de B com índice B. O campo BA é entrando no papel. Como é que eu sei que é entrando no papel no ponto B? Vou vir aqui, ó,
BA, regra da mão direita número 1. Corrente para a direita, entrando, ok? O campo magnético B, de índice B, vai ser saindo do papel. Então aqui, ó, o raio menor B, a corrente é para a esquerda, a regra da mão direita número 1, saindo do plano da apresentação, ok? Então os campos são contrários. O campo BA vale. Como é que eu calculo o campo individual devido ao arco A? μ0 vezes I, vezes o φ, que é o ângulo do arco, sobre 4π vezes o raio, que no caso é o raio vale A. Esse ângulo φ, nós vimos lá anteriormente que ele tem que ser expresso em radianos. Como é que eu calculo isso? Se o ângulo é 74 graus, eu faço 74 vezes π dividido por 180, ou vezes 2π dividido por 360. Né? No caso φ aqui, vai ser então um ângulo de 1,29 radianos. Só relembrando os dados do problema, né? Que a gente tinha lá o A de 3,5, o B 10,7, em centímetro passo para metro, as correntes e o cálculo do φ que foi feito. Agora vamos calcular o campo BA, vai ser μ0 vezes I vezes o φ, dividido 4πA, substituindo os valores então. A gente vai obter que o campo vale 3,93 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então esse é o campo devido à corrente do arco A. E a corrente do campo B? Mesma coisa, substituindo os valores lá, né? Lembrando que aqui, ó, tem que estar em metros, né? O raio aqui, ó, em metros. Obtemos um campo devido ao arco B agora, de 4,96 vezes 10 a menos 7 Tesla. Nós vimos que eles são contrários, então o campo resultante é a diferença entre os dois. O que eu posso fazer aqui já de cara? Ó? Este é maior, vai ser o maior menos o menor, e o sentido da resultante é o sentido do maior, que no caso aqui é saindo. Então eu faço as contas e obtive lá que o campo vale 1,03 vezes 10 a menos 7 Tesla, e eu posso então afirmar que o sentido é saindo do papel, é o sentido do maior. Vamos ver um outro exemplo. Um condutor consiste em um anel circular de raio 15 centímetros e duas seções longas e retas, como mostra a figura. O fio está no plano do papel e transporta uma corrente de 1 ampere. Encontre o campo magnético no centro do anel. Quero saber quanto vale o campo magnético aqui bem no centro. Para descobrirmos a direção e o sentido do campo no centro do anel, devemos usar a regra da mão direita número 1. Podemos desenhar a corrente passando na espira para facilitar encontrar o sentido do campo. Então, neste caso, ó, o sentido do campo é, põe a mão aqui, entrando no papel. Os dados do problema são raio de igual a 15 centímetros, corrente de 1 ampere. Então, o campo originado pela corrente na espira, a gente pode calcular como sendo μ0 vezes I sobre 2R, lembrando que aqui tem que estar em metros, né? E obtemos lá um campo de 4,19 microtesla. Neste caso em particular, nós temos também que vai existir um campo originado pela corrente de um fio retilíneo longo. No caso aqui o fio vem, ele dá a volta, mas vem aqui, metade aparece aqui, a outra metade vai aparecer aqui, e a gente vai ter que somar esse campo ao campo de uma espira. No caso do fio retilíneo, nós vamos ter um campo que vale 1,33 microtesla. Observe que, quando a gente faz um arco, ele multiplica por π o valor. Ó, aqui não tem π, aqui tem π. Ou seja, o fio retilíneo ele produz um campo menor do que um fio enrolado. Ok? Isso é importante observar também. E o resultante, então, vai ser a soma desses dois campos, que vai dar lá uma resultante de 5,52 microtesla. Sexto exemplo. Uma bobina conduzindo uma corrente de 5 amperes é constituída por 100 espiras circulares com raio igual a 0,6 metros.
determine o campo magnético no interior desta bobina. Neste caso aqui, o campo magnético no interior de uma bobina chata é dado por N vezes μ0 vezes I sobre 2R, que é o campo de uma espira. Aí nós temos 100 espiras, e pondo um raio em metros, vamos obter aqui que o campo de 393 microtesla. Sétimo exemplo. Um solenoide longo que tem 1000 espiras uniformemente distribuídas por um comprimento de 0,4 metros, ou seja, 40 centímetros, produz um campo magnético de módulo 1 vezes 10 a menos 4 Tesla no seu centro. Qual é a corrente necessária nos enrolamentos para que isto ocorra? Então, o campo magnético no interior do solenoide é dado por μ0 vezes N sobre L vezes I. Neste caso aqui, se a gente isolar o I aqui, nós temos que a equação vai ser dada por B vezes L sobre μ0 vezes N. Substituindo os valores, colocando o comprimento em metros, né, obtemos lá uma corrente de 31,8 vezes 10 a menos 3 amperes, que é a mesma coisa que 31,8 miliamperes. Muito bem, encerramos então a segunda parte desta nossa videoaula. Espero vê-los numa próxima, onde teremos a finalização deste assunto. Até mais!